O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal, STF, para que a Corte suspenda o andamento de todas as ações ligadas à revisão da vida toda até que o julgamento da questão esteja transitado em julgado, ou seja, que não caiba mais nenhum recurso. Entre as razões alegadas pelo INSS para que o STF atrase os efeitos da ação, estão a falta de estrutura do Instituto para aplicar neste momento o volume de revisões que será necessário, além da necessidade de ainda se definir quais serão os parâmetros dessas revisões, o que pode levar a erros nas ações que já estão sendo executadas. O INSS também destaca que diversos juízes já estão dando o direito aos beneficiários de receber suas revisões, com cálculos feitos em os sistemas vendidos na internet e ou imprecisos, não homologados e sem qualquer certificação, de acordo com o documento da petição. A despeito de sua total disposição para cumprimento da decisão, há uma impossibilidade material de revisão pelo INSS neste momento, que extrapola as suas possibilidades técnicas e operacionais, diz o Instituto em sua petição. Isso, afirma, implica em um risco de colapso na atividade administrativa do INSS e na impossibilidade material de cumprimento da decisão neste momento. Detalhes pendentes. O documento aberto pelo INSS não pede que a aprovação já dada pela Corte à revisão da vida toda seja desfeita ou revista, mas, apenas, que tenha seus efeitos temporariamente suspensos, até que detalhes que faltam estejam melhor definidos. Quem terá direito à revisão, por exemplo, beneficiários que entrarem com ação depois do julgamento, como os salários mais antigos, que não constam no sistema atual, serão contabilizados, e quais índices de correção monetária serão utilizados são alguns dos pontos ainda em aberto e que, uma vez definidos, podem alterar os cálculos. A depender do caso, esses detalhes podem até invalidar o aumento que alguns beneficiários conquistem agora, obrigando-os depois, a pagar de volta os valores recebidos a mais. Recurso à vista. Em um dos julgamentos mais aguardados dos últimos anos, o STF reconheceu como válido, em dezembro, o processo que ficou conhecido como revisão da vida toda, que dá a uma parte dos aposentados e pensionistas do INSS o direito de revisar e aumentar seus benefícios, incluindo o direito de receber o pagamento retroativo da diferença de todos os meses passados em que receberam a menos. A decisão do Suprema Corte é válida para todas as milhares de ações sobre o tema abertas nos tribunais do país, mas, embora não deva ser revogada, pode ainda ser contestada pelo INSS por meio de embargos de declaração, que são uma espécie de recurso. O INSS deve entrar com embargos para que a decisão fale sobre a modulação dos efeitos, determine quem vai ter direito ou não, e estabeleça quais vão ser os critérios de cálculo. Por exemplo, explica a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, Adriane Bramante. Pela modulação de efeito, o STF pode definir que apenas quem já tinha ação ajuizada antes do término do julgamento terá direito à revisão. O INSS só pode apresentar seus embargos, porém, depois que o acórdão do julgamento, documento final com os detalhes da decisão, for publicado, o que ainda não aconteceu. Este é um dos pontos destacados pelo Instituto em sua argumentação pela suspensão das ações. O acórdão ainda não foi publicado e as partes tampouco foram intimadas, diz o documento. O entendimento firmado no acórdão ainda pode vir a ser modificado, pois há uma grande probabilidade de que seja objeto de embargos de declaração, acrescenta. A questão só terá transitado em julgado quando o STF apreciar os eventuais embargos apresentados pelo INSS e fazer as novas alterações ou detalhamentos que julgar necessários.